Bom dia a todos, é uma alegria muito grande a gente estar aqui para adorar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Realmente a gente tem momentos, né, de lutas. O pessoal pensa, né, que eu estou rindo, né? O pessoal pergunta, pergunta para Alice, ele está sempre rindo assim? Não, tem dia que a gente chora. Tem gente que está bravo, tem dia que está meio, né, altos e baixos, essas coisas a gente enfrenta, né? Mas graças a Deus, Deus tem um propósito para tudo na nossa vida, né? E é uma alegria conhecer Jesus, ter a quem recorrer, não é? Isso é maravilhoso, porque Ele é grande e todo-poderoso, né? Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Nunca vi isso, então. Eu falei com digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda
Obrigado, Senhor, estamos todos aqui reunidos para orar, te louvar e te agradecer, Senhor. Muito obrigado pela semana que passou e abençoe o nosso povo de hoje. Abençoe os que estão aqui e os que não puderam ouvir, Senhor. Só sabe que não tem a palavra, mas eu peço, Senhor, que cuide de todos que estamos aqui, Senhor. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Realmente, Deus sabe muito bem, né? Como nós somos, né? Cada um tem uns dons, né? Diferente, né? E eu não sabia que assim, eu tinha dom da alegria, né? O bispo que falou, né? Eu não sabia que existisse esse dom, né? Mas cada um tem o seu dom. A importância é eterna. Quando nós conhecemos a Jesus, a importância é eterna. Minha mãe não tem, assim, eu não gosto de falar na frente. Ela não tem, assim. Quando eu preciso, eu falo. Mas ela tem influenciado muitas pessoas. Inclusive a minha vida, né? Graças a ela. Mas louvamos a Deus por isso. Vamos cantar mais uma música? O meu respirar. Ou tem um respirar, que é o nosso respirar, se a gente não respirar, não dá, mas respirar espiritual também, né?
comprar comida, né? E Jesus sabia muito bem o pensamento dos discípulos. E ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Né? Nosso principal alimento é esse: fazer a vontade do Pai. Esse é o nosso pão. Jesus é o nosso pão da vida. Ele é a razão da nossa vida. Né? Esse é o meu pão. Esse é o meu pão, a fazer a vontade do Pai. Né? Esse é o meu respirar. O Espírito Santo habitando em nós. Então, a gente tem. Ontem eu participei de uma reunião em que eu tenho amigos de 50 anos atrás. 50 anos atrás eu tinha 20 anos, né? E até antes de 50, então, 50, 60 anos atrás, amigos, encontrei. E aí a gente estava conversando sobre o passado, né? E a gente precisa de acertar o passado nosso. Então está livre do passado. Perdoar, ser perdoado, né? Está livre, para que a gente possa viver bem o presente. Está bem. Nosso respirar é o seguinte: a gente respira, busca a presença do Senhor na sua palavra. E a gente expira, confessando os nossos pecados, entregando os nossos pesos nas mãos do Senhor. Esse é o nosso respirar. O Santo Espírito habitando em nós e fazendo essa obra da respiração espiritual. Vamos ler esse texto. Quem puder ficar de pé, vamos ler esse texto de João 16, 22 a 33. Tá bom? Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada me despedi em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que o tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viestes de Deus. Respondeu Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 23 a 33. Então, pode se sentar. Alice. A Fernanda e o Caio vai com a Alice. Pode deixar aí. Ficar aqui? Pode deixar. Alguém pode. Não. Se quiser mexer, o Roberto lá, né? Mas. Deixa assim. Se você mexer lá, pode. Tá bom. O tema que escolhi para essa mensagem é a alegria da vitória com Cristo. Então, a gente leu esse texto, né, bem conhecido, né, da palavra, mas a gente vê quantas pessoas estão
passando por aflições. Ontem a gente estava reunido lá com os amigos e acho que tinha uns 80, 90 pessoas lá, né? E tinha pessoas que a gente conhecia lá na igreja da saúde, né? Mas conversando com algumas pessoas, eu vi o quanto as pessoas, tem pessoas sofrendo. Um irmão nosso, imagine só, assim, teve que amputar as duas pernas por causa de diabetes. Irmão nosso, né? De Jordanópolis. Então, veja a condição, com filho, esposa, e lutando com isso. Inclusive, o nome dele é Bezerra, né? Então, a gente fica assim, por que acontece esse tipo de coisa, né? Pessoas sofrendo. E a gente vê, assim, esse conflito com os Estados Unidos, como que vai resolver isso? Guerras, doenças, né? Depressões, até muitos jovens, depressão depois da pandemia, né? Muita gente com depressão, então, clínicas e psicólogos, psiquiatras aumentando, né? Muito. E conflitos, né? Econômicos, familiares que a gente vê acontecendo, né? Mas creio que o maior problema que a gente enfrenta é a situação da morte. Ontem a gente estava reunido, mas as pessoas, como eu falei, pessoas de 60, 70, 80, né, anos. Então, pensando, né, essa questão da morte tão rápido que chega, né, a gente vai fazer 95 anos essa Lívia, né? E minha mãe se assusta, né? Estou com 103 anos. Mas passa rápido. Olha, realmente, eu tenho 70 anos. Né? Graças a Deus tem muita gente que fala que não parece, né? Mas passa rápido. Eu mesmo não acredito, né? Minha mãe não acredita que tem 103, não acredito que tem 70. Eu, dentro de mim, é que a gente não fica andando com espelho. Mas o fato é que eu perdi recentemente um amigo que tem 43 anos de idade. Partiu. Pressão alta, ele não tomou medicamento devidamente, né? E aí partiu. Deixou esposa, filho, né? Com 43 anos, novo ainda. A gente sentiu bastante, porque a gente brincava, conversava, né? E então acontece esse tipo de coisa, né? Então, a gente deixa eu trocar o microfone aqui. Então, aí eu particularmente eu pensei que ia perder minha mãe, porque 102 anos, quebrou o fêmur. Com 70, 80 anos, já tem problemas quando quebra o fêmur. Minha mãe, 102 anos, e o médico chamou os filhos para conversar. Agora é o fim, né? E choramos, eu e a Alice, né, choramos, né? E então, graças a Deus ela se recuperou, né? Mas, assim, fez refletir como é breve, como é frágil, né, a nossa vida aqui na Terra. Uma pessoa que, sei lá, nova, não tem idade para isso, né? Para a gente partir. Eu creio que a maior tesouro que a gente pode encontrar na vida é essa paz que a gente tem com Deus. Estar em paz, estar resolvido diante de Deus. Isso é o maior tesouro que a gente tem, né? Eu creio que se minha mãe partisse, ela estava preparada. Então esse é o maior tesouro, é conhecer a Deus e ter a paz dentro de si, né? Então,
os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava avisando que ia junto do Pai. E estava triste, mas que diz assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Então, ele, ao mesmo tempo, ele sabia que estava todo mundo triste, os discípulos, porque ele ia junto do Pai, mas que aquela tristeza ia se tornar em alegria, né? Disse Jesus. E nós lemos que naquele dia nada me perguntareis. Então, a seguir, no versículo 23 está assim. Naquele dia, quando? Essa alegria. Assim, mas outra vez vos verei. Ressurreição de Jesus. Jesus vai ressuscitar. E a alegria deles ninguém vai poder tirar. Então, diz aqui, naquele dia nada me perguntareis. Vai perguntar o quê? Jesus está lá, vivo. Então, não tem o que perguntar. Por quê? O Espírito Santo é dado para eles. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas, como diz lá em João 14, 26. O Espírito Santo ora e ensina todas as coisas. Dá o discernimento. Diz que não precisa. Não tem que perguntar, nossa, ele estava morto e ressuscitou. Toda aquela tristeza foi embora. Ele se transformou em alegria, né? Em esperança, em vida. Né? Então, nós também temos essa mesma promessa. Assim também, agora você tem tristeza, mas outra vez eu verei. Vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Nós também podemos estar cheios de alegria no encontro com Jesus e cheio do Espírito, porque Tomé, né? Jesus disse para Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós olhamos com os olhos espirituais, o Espírito Santo habitando em nós. Isso faz com que substitua a presença física de Jesus, né? Ele nos deu Espírito e Ele então nos dá alegria que ninguém pode tirar. Então, se pedir alguma coisa em meu nome, eu responderei. Diz, nesse texto fala que se pedir alguma coisa, nós conhecemos esse versículo, né? Mas é uma promessa de Jesus, né? Que se a gente pede alguma coisa, ele. Eu vou ler aqui, né? 19, 20. Aqui. Naquele dia, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peçam em meu nome. E tem um versículo que a gente escolheu no convite do casamento. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, a gente, cada coisa que a gente fazia, né, no lua de mel, todo preparativo do casamento, a gente fala, nossa, como foi providencial. A gente foi lá de ônibus, lá em Gramado, no lua de mel. Os amigos da saúde fizeram vaquinha na sua, né? E foi providenciado um fusquinha, e o meu amigo, o pastor, né, ele emprestou o fusquinha, e esse fusquinha buzinava na hora que queria. Aí eu pedia desculpa para as pessoas, né? Mas foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso a providência de Deus. Na hora certa as coisas aconteceram. Agrada-te do Senhor
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Né? Como é bom, né? Se é coisa grande ou pequena, é legal saber que a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Essa é a coisa mais importante que isso. Então, diz no versículo que no 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Né? A alegria seja completa. Quais são os nossos pedidos? Né? Quais são os nossos pedidos? Nossos pedidos. Não seria assim o maior desejo nosso estar com o coração limpo diante de Deus? Né? Como a gente faz na oração dominical. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha só, limpo, resolvido diante de Deus, né? E com o próximo. Né? Então, assim, o maior desejo, né, nosso, o maior pedido, creio que a oração que Deus vai responder é quando a gente quer estar com o coração limpo, com certeza Ele vai purificar. Pedir alguma coisa ao Pai, Ele vai considerar em nome. Então, o maior desejo nosso é estar limpo diante de Deus. Né? E Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas. Então, sermos cheios do Espírito Santo. Né? Se o filho pede, né, um pão, não vai dar uma serpente, né, como diz a palavra. Né? Então, se a gente quer ser cheio do Espírito, Ele vai atender os nossos pedidos. Ele deu nome, né? Pedir alguma coisa em meu nome. Se a gente, primeiro, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqueles discípulos estavam querendo agradar ao Senhor, por isso os pedidos deles seriam atendidos, né? Então, isso. Então, creio que o maior privilégio nosso é sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Não é? É um Waze nosso, né? Nosso GPS. Grande e poderoso Senhor dirigindo a nossa vida, mostrando o caminho, passo a passo. Né? A gente vai vendo o Waze, vira à direita, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas o Espírito Santo, dirigindo as nossas vidas, esse pedido, Ele vai nos atender. Dirija a minha vida, né? Faça a sua vontade. E aí também nos livra das tentações do mundo. Tantas coisas, tantas armadilhas, nos livra dessas tentações. Né? Então, Ele responde essas orações. E cumprir a missão que Ele nos deu. Qual a missão? Realmente, Deus tem uma missão para cada um de nós. E alegria, como nós cantamos, nosso pão, nosso alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus mesmo falou, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Nisso está a nossa alegria. Não é fazer grandes coisas para as pessoas, receber aplauso, né? Não, é você cumprir a missão que Deus te deu. Talvez uma tarefa bem assim, que nem tinha Marta e Maria, né? Maria estava ouvindo, se alimentando da palavra. Marta estava servindo o dom de cada um. Então, fazer o melhor para Deus. Essa de ouvir a palavra de Deus é a coisa mais importante. O que Maria fez para poder servir Maria, como Marta fez. As duas coisas são importantes, não é? Então, mas primeiro, o que Deus aprovou a atitude da Maria de ouvir, né? Então, nossa profissão, casamento, filhos, saúde, etc, né?
nossos pedidos. Se a gente pedir alguma coisa, Ele vai em nossas contas. Então, a gente sentir a bênção de Deus, isso que é o mais importante na resposta das nossas orações, né? Quando responde as nossas orações, eu estou sentindo a mão de Deus. Deus está abençoando isso que eu estou fazendo. Isso que é maravilhoso para nós, né? Então, quando minha mãe sofreu a queda, né? Lá em casa, todo mundo falava, não é culpa de vocês, né? Estava revisando os irmãos, aí caiu em casa, não é culpa de vocês, né? Caiu na sua casa, podia cair na casa de qualquer um, a gente sabe disso, mas caiu em casa. Eu podia ter feito isso aqui, Deus, eu e a Alice, nós choramos, sofremos, a Alice sofreu, acho que mais que eu, né? Porque ela sentiu a carga. Podia ter feito isso aqui. Graças a Deus, ela se recuperou. Mas a gente sabia que ela estava preparada, mesmo que partisse, seria para a glória de Deus. Mas Deus tem uma missão de orar pela família, orar para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? E dar um bom testemunho. Então, teve uma missão de levar o Evangelho. Então, é isso, né? Que a gente tem uma missão também para que, se Deus nos dá a vida, é porque Ele tem uma missão maravilhosa para nós, né? Para cada um de nós, né? Vencedores. Tem Vencedores por Cristo, né? Tem um conjunto, na minha época, compôs vários hinos, a gente canta alguns cânticos aqui ainda, né? Os Vencedores por Cristo, a gente gosta muito, né? Mas Vencedores, versículo 30, seguindo um pouquinho mais, vai aparecer, pulando, né? 30, vai aparecer aí. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus, né? Então, creio que viesse de Deus, está escrito. Os discípulos sabiam que Jesus era o Messias. Quando Jesus falou, siga-me, falou para Pedro, Tiago, né? João, siga. Abandonou o barco e seguiu a Jesus. Esse é o Messias. Encontramos um Salvador, vamos seguir ele. Largou tudo e seguiu. Obedeceu a vontade do Senhor. Mateus, que era publicano, largou lá, que estava ganhando um bom dinheiro, né? Como cobrador de impostos, mas largou tudo para seguir a Jesus, né? Então, cremos que viesse de Deus isso aqui, né? Jesus convida todas as pessoas, todos os que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, eu os aliviarei. Não importa se é cristão ou não é cristão, ele convida todos os que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, eu os aliviarei. Quantas vezes nós, como cristãos, muitas vezes estamos cansados, não sabemos por que está assim, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei, diz, né? Infelizmente, a maioria não quer aceitar o convite de Jesus, não quer seguir Jesus, quer seguir o seu próprio caminho. Diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, infelizmente, né? Eu sei que a gente tem bastante cristão, né? Espalhado no mundo, só que proporcionalmente, pouco. Até dentro da igreja, pessoas que, até pastores, que nunca foram convertidos. Pessoas que, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eles buscam aqueles que eu adoro em espírito e em verdade. Infelizmente, porque
Jesus não é exclusivista, são os 12, não. Queria salvar o mundo, Deus amou o mundo. Não é? Ele quer, mas muitos não querem, por causa do seu orgulho, muitas coisas, né? Então, versículo 32, eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, aí diz que vocês me deixarão sozinho. Eis que vem a hora e me deixareis só. Jesus se sentia só também. Até Pedro, Tiago e João que foram orar Jesus, né? Eles foram orar e acabaram dormindo. Na hora H, o Pedro estava falando, eu vou dar minha vida por ti, Jesus, vou morrer. Todos os discípulos disseram isso, né? Mas na hora H, eles fugiram. Então, aqui vê que Jesus, ali, ele não abandona. Eis que vem a hora e já se chegar. Eis em que sereis dispersos, cada um na sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então, Jesus está falando, mesmo que todo mundo vai me abandonar, mas eu estou junto com o Pai. O Pai não vai me abandonar. Né? Mas ele sabia, Jesus sabia que os discípulos eram fracos, não tinham força em si mesmos, sabiam que ia abandonar, mas mesmo assim, ele trabalhou com eles, ele escolheu, ele estava preparando os discípulos para que sejam fortes um dia. Né? A gente também esforça a batalha para que os filhos saibam enfrentar a vida, não é? Então Jesus também está preparando os discípulos para serem fortes. Né? Sabia que ia abandonar ele na hora H, sabia que não tinha coragem, não tinha força, mas estava preparando eles. E Jesus também prepara cada um de nós. Sabe que nós somos fracos, não temos forças, cantamos, né? E sem Deus, nada, a gente pode fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Sabe disso? Sabe o quanto precisamos? Sabe a ovelha, né? Ovelha assim é totalmente dependente do pastor. Né? Então nós somos ovelhas de Jesus, ele está perdido, não sabe o que vai fazer. Então precisa de um pastor para guiar, águas tranquilas e tal. Então ele se submete, ouve a voz do pastor, né? Sabe? Então, então nós somos ovelhas do nosso Jesus Cristo, né? Então, ele trata a gente para a gente ser forte, para poder guardar das tentações e nos usa, né? Com Cordeiro de Deus. Jesus é Cordeiro de Deus, né? E nós somos também cordeiros, ovelhas de Deus, porque no momento certo a gente recorra ao leão de Judá. Quando os discípulos, né, se foram cheios do Espírito Santo, transformaram em outra pessoa. Não era mais aquele Pedro que negou 3 vezes, né? Não era mais aqueles discípulos que estavam com medo de ser morto, crucificado. Não, eles se tornaram valentes. É isso que Jesus estava querendo preparar, né? Versículo 33 diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Paz em mim, diz aí, né? Aqui, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Shalom. Não sei se vocês perceberam, mas eu falo shalom para as pessoas, dizendo paz de Deus. Paz, aqui ó. Dito para que tenhas paz em mim.
Só em Jesus a gente tem paz. Ele é o príncipe da paz, né? Então, ele estava falando isso, essas coisas, porque pelas suas forças não vão conseguir, mas em mim vocês vão ter paz. No meio da guerra, no meio de circunstâncias terríveis que todos nós passamos, mas podemos ter paz em Jesus, né? E aí a presença de Jesus, né? Jesus está sempre com o Pai, né? No outro versículo fala, né? Aí diz: no mundo passais por aflições. Eu nasci no dia 9 de março, né? Aí dia 9 é dia de sofrimento lá no Japão. É sofrimento intenso. Meu pai não queria que eu sofresse tanto, então mudou para o dia 13. Não mudou muita coisa, né? Meu aniversário de registro é dia 13 de março. Eu nasci no dia 9. Né? Mas eu fico feliz, né? Meus pais não queriam que eu sofresse. E nós não queríamos que nossos filhos sofram. Jesus também, creio que não queria que discípulos sofressem. Mas só tem esse caminho para a gente aprender. A gente... eu fui mimado, né? Meus pais me mimaram porque eu estava meio doente e tal, né? Tinha bronquite e tal. Aí eu não me tornei uma criança muito boa, não. Sabe, meio rebelde, né? Mas Deus, quando eu aceitei Jesus que me deu eu passei por problemas, passei por aflições para aprender. Então, na educação de filhos, todos nós tentamos fazer o melhor, a gente erra, né? Aquilo que os pais passaram, a gente acaba passando inconscientemente, não é verdade? Educação de filhos não é fácil, né? Então, mas a gente dá umas duras porque não quer que o filho cresça daquele jeito, né? Não é verdade? Precisa de pensar. Então, nosso pai é sábio. Ele dá exatamente aquilo que a gente precisa para a gente crescer, para a gente corrigir nossos egoísmos, orgulho, essas coisas, né? Que nos atrapalham. Todos nós temos. Tem coisas que a gente não enxerga. Aí, Jesus Cristo mesmo, o próprio Jesus, ele teve que passar por problemas. E isso diz em Hebreus 5:8, para ele aprender a obedecer a Deus. Então a gente precisa dessas aflições. Por isso que Jesus falou: no mundo passais aflições. Então esse negócio de falar assim, se tornou cristão, vai estar tudo certo, você vai estar rindo todo dia, não é nada disso não. Passar por aflições, né? Eu pensei, né, que aceitando Jesus eu ia ficar pulando todo dia, né? Não é bem assim. Logo no comecinho já vem problemas, né? No mundo tereis aflições. Jesus não promete que vai estar tudo certinho, não. No mundo tereis aflições. A gente passa pela sombra da morte, né? Mas ele promete estar conosco, né? Não é verdade? Mas, então, tenha bom ânimo. Aqui, no mundo passaremos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Fala, pastor, Jesus venceu, mas e eu? Mas ele fala, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, né? Quando Josué teve que tomar lugar do grande Moisés, libertador do povo dele, o Josué falou: e agora? O que eu faço da vida, né? Aí, o que Deus falou para ele? Ser forte e corajoso. Não te desampararei. Então, ele dá força. Eu não vou te abandonar. Vou estar junto com você. Deus garantiu. E Moisés só ia para algum lugar se Deus acompanhasse. E a gente também, Josué também
Gambate! Em japonês, né? Gambare, né? Esforça-te! Meu mentor sempre falava, né? Gambare, né? Sabe? Esforça! E meu pai sempre ora. Vai firme! Né? Momentos assim de dificuldades. Né? Então, Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o pastor Sacma, que levou toda a família nossa para Cristo, falava assim: sem luta não tem vitória. Se não tiver luta, que vai ter vitória de quê? Nada. Né? Quando a gente vai para a luta, enfrenta os problemas, tem a alegria da vitória. Depois da morte de Jesus, veio a ressurreição. Depois da morte dele, né, ele venceu a morte, o pecado. E aí veio a glória, a alegria. Transformou toda aquela tristeza em alegria. Então veio a vitória através da luta de Jesus, né, a favor de cada um de nós, não é? Então, nossa razão de viver é que Deus está conosco. Ele venceu o mundo. E então, a gente pode ter bom ânimo, porque aquele que venceu o mundo habita em nossos corações. E a gente pode viver uma vida como o Jesus ressurreto vivendo em nós, né? Então, assim, os discípulos impactaram o mundo, fizeram diferença no mundo. E nós também estamos com essa missão de levarmos esse evangelho para as pessoas à nossa volta, os familiares, amigos, né, que estão à nossa volta. Então, essa alegria que Jesus nos dá. Naquele dia, nada me perguntareis. O Espírito Santo ensina todas as coisas. Se pedir alguma coisa em nome de Jesus, Ele nos atende para que a nossa alegria seja completa. E vencedores, somos vencedores, aliás, mais do que vencedores, né? Quando nós cremos, né? Confiamos em Deus, né? E ali diz que Jesus falou assim que deixar sozinho, né? Deixaria sozinho aí, mas o Pai está com ele. Muitas vezes, está conversando com a senhora Nico, né? Que a gente às vezes é sozinho, né? A gente se sente só, que nem Jesus. Jesus era só. E nós também, muitas vezes, somos sozinhos. Porque diante de Deus, a morte a gente devia enfrentar sozinho, as dificuldades, as aflições, sozinho, não é? Mas a gente pode encontrar paz em Jesus. Em Jesus a gente pode ter paz, não importa qual a dificuldade que nos rodeia. Né? E aí, são muitas aflições que acontecem na nossa vida, mas Ele diz sempre: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Vão vencer, porque por isso unimos, né? E se esforçam, né? Assim como foi com Moisés, Josué também estaria com a força que vem do Pai, né? Então, mas quanta alegria, né? A gente tem e andar com esse Jesus ressurreto, sabendo que Ele ouve cada uma de nossas orações, e Ele veio para nos dar alegria completa e eterna também. Então somos mais do que vencedores, não por nós, mas por confiarmos em Jesus, porque Jesus mesmo disse, né? Eu venci o mundo, né? Então, não pela nossa força, mas força que vem de Deus, a gente pode vencer também, né? Através de Jesus, não é? Então, nossa vitória está em descansar nos braços do Pai
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. Está lá a vitória, né? Então, a nossa vitória veio através da vitória de Jesus Cristo. A nossa vitória aqui na terra também nós conseguimos através da vitória que Ele alcançou na cruz e ressurreição e que vive em nossos corações. Vamos cantar mais uma música, né? Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Ele vive em nossos corações. Podemos crer, né, no futuro, que Deus fará o melhor para nós. A alegria vai aumentando mais e mais nas nossas vidas, até que seja completa, nossa alegria seja completa. Né? Então, Jesus veio para isso, né? Para que a gente possa experimentar essa alegria completa que Jesus nos traz através da sua obra perfeita, né? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco e tem o melhor reservado para nós e para que nós tenhamos uma alegria completa, Senhor. Deus, obrigado mesmo pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecer a Ti e termos todas as bênçãos celestiais através do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de podermos estar cheios da Tua presença, cheios do Espírito Santo, para cumprir a missão que o Senhor nos deu. Obrigado pela alegria da salvação. Obrigado, Senhor Deus, pela alegria que o Senhor nos dá no meio das lutas que a gente enfrenta, mas o Senhor alcançou vitória e nós podemos alcançar também, juntamente contigo, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de podermos andar contigo
e sermos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Pai. Agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, entoar a última música e recebemos a bênção, pastor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém.